Você cometer um erro médico hoje ou você atender um paciente hoje, até quando esse cara pode te processar, né? Então, esse é um assunto que me causa muita insegurança. Vou falar por quê. E principalmente pelo que é veiculado em âmbito científico em relação a vocês médicos. Veja bem, eu sou casado com médica e eu já participei tanto com ela e de alguns congressos, quanto principalmente eu mesmo sou palestrante, conferencista, até com experiência internacional em relação a lecionar em congressos médicos. Perfeito? Tá bom. E o que eu já ouvi em várias ocasiões? O prazo de prescrição do erro médico é de 3 anos e eu já ouvi 5 anos. Qual que é a informação correta? Pessoal, primeira coisa, o prazo prescricional do erro médico começa a correr quando do conhecimento do erro pelo paciente. Essa informação é imprescindível para você. O que o médico pensa? Eu atendi o paciente hoje, a partir de hoje começou a correr o prazo prescricional. Daqui 5 anos, né? 3 anos está escrito no Código Civil, que é o prazo da reparação civil. Jurisprudência entende 5 anos, que é o prazo prescricional veiculado em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Súmula está acima da lei, 5 anos. Se você acha que é 3, alguém te ensinou errado. Tá bom? Ok. E aí a gente tem como pressuposto de atuação do médico a data que foi feito o atendimento, a cirurgia, o procedimento. Por quanto tempo você precisa guardar o prontuário médico, que é a sua pauta central e uma possível defesa de erro médico? 20 anos. 20 anos. Nossa, Mário, eu ouvi falar 5, 3, 10, 20 anos, resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina do ano 2007. Tá bom? 20 anos. Caso prático, eu atuo num processo que é de 2015, o processo de um erro médico praticado em 1989. Você nasceu antes ou depois de 89? 89. Collor, candidato, Lula, Silvio Santos, Ronaldo Caiado, Mário Covas. Você viu isso ou você leu isso no livro de história, né? Essa já é uma pergunta interessante. Né? Diretas já, olha o nível do que eu estou falando aqui. Né? José Sarney. Vamos na prática? A pessoa nasceu com problema cardiológico. O médico fez a cirurgia. Agora, em 2015, ela teve um infarto e ela atribuiu esse infarto ao insucesso da cirurgia feita em 1989, no ano do seu nascimento. E entrou com processo contra o médico. É válido totalmente. Por quê? Porque em 2015 ela teve ciência do erro médico cometido em 89. O processo está tramitando corretamente? Totalmente. Esse médico tem como se defender? Sim. Precisa do quê? Do prontuário. Quanto tempo você precisa guardar o prontuário? 20 anos. 89, 99, 2009. Se ele jogou o prontuário fora em 2009, foi processado em 2015, como que ele vai se defender? Ele vai fazer assim e vai rezar. Porque se ele não tem documento, ele não tem defesa, o advogado vai só escrever a defesa, que claramente vai ser importante, mas atos constitutivos do seu direito devem ser demonstrados por você. A produção de provas que gera a sua isonomia, a sua diligência, a ausência de negligência, imperícia e imprudência, você tem que trazer no processo. Ô Mário, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você vai comprar um HD externo, vai escanear todos os seus prontuários e vai guardar para a posteridade, ad eternum. Porque você pode estar atendendo um paciente hoje e você pode ser processado no ano de 2065. E se você não tiver prontuário para se defender, a probabilidade de ser condenado aumenta substancialmente. Você entendeu? Então vamos lá na prática.
O prazo prescricional do erro médico começa quando do conhecimento do erro médico pelo paciente. Em algum momento eu falei nesse vídeo de erro médico de fato? Não. Eu estou falando do processo por erro médico. Todo vídeo eu falo isso, chega até a ser chato. O processo do erro médico é uma coisa, o erro médico na prática, de fato, é outra. Por exemplo, no âmbito do STJ, 57% das ações de erro médico que lá chegam são improcedentes. Significa dizer que de cada médicos, apenas 43 são condenados no âmbito do STJ. Agora, se você não tem o teu prontuário para se defender, fatalmente você estará nesses 43% condenados. Então você vai guardar o teu prontuário médico para o resto da vida, tá bom? Ponto final. Esse é um trato, um acordo que você está fazendo comigo. Nós temos 20 anos pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal. Eu entro com um processo contra você, você não guardou o prontuário, eu, advogado, no próprio processo já falo, tá vendo, excelência, ele já leva a medicina de forma questionável, porque sequer está cumprindo a resolução do próprio conselho de classe dele. Está entendendo como que é fácil alegar coisas que dão a entender que você é um médico irresponsável? Então, 20 anos. Prazo prescricional, 5 anos. A partir de quando? A partir do conhecimento do erro médico pelo paciente. Até então, esse prazo fica dormindo. Ele não corre, ele fica parado, ele fica suspenso. Todo mundo sabe o que é prazo prescricional, né? É o que todo mundo fala caducou, lembra? Ah, isso aí caducou. O que é? Perdeu o direito. É mais ou menos isso. Entre caducidade e prescrição, para nós do direito tem uma lacuna gigantesca, mas para vocês podemos encarar como se fosse a mesma coisa. Outro exemplo. Uma paciente fez uma cirurgia para ganhar o neném, né? Uma cesárea, e passado vários anos, ela foi fazer uma lipo e em um dos exames foi constatada uma cânula, né? Aquelas de sucção esquecida no flanco. Gordura suprailíaca, se você é médico sabe o que eu estou falando. Ela entrou com processo contra o médico, a criança já tinha 16 anos. Aí como que nós conseguimos trabalhar na defesa? A gente oficia a Secretaria da Saúde, vê se ela participou de outros procedimentos no decorrer desse ano, a gente pega os documentos, a Secretaria da Saúde fala, olha, ela foi submetida a um procedimento X, Y, Z e tal, aí você consegue ao menos gerar a dúvida a respeito da conduta do médico, se foi boa ou ruim, ou da própria paciente, que no caso é a autora no processo. Entenderam? Então, eu dei dois exemplos. Um de quase 30 anos, né, 1989, 2015, e agora um de 16 anos. Então, finalizando e resumindo, o processo por erro médico tem o prazo prescricional de 5 anos a contar da ciência do paciente do erro médico. Qual é o seu escopo central de defesa num processo de erro médico? O prontuário médico. Quando eu digo prontuário, eu trabalho com um instrumento geral, dentro dele, termo de consentimento e todos os outros documentos, né, ficha de atendimento, que fazem o prontuário, né, que em conjunto formam o prontuário. E nesse sentido, você vai trazer o prontuário para o seu advogado e vai ter ali a pauta central da sua defesa. E esse prontuário tem que ser guardado por quanto tempo? 20 anos. A partir de quando? A partir do possível processo do erro médico. Você sabe quando ele vai acontecer? Não. Então, quanto tempo você vai guardar o prontuário? Para todo o sempre. Né? Igual música sertaneja, que seja eterna enquanto dure. Para o resto da vida. Beleza? Eu gostaria que vocês, por gentileza, deixassem sugestões de vídeo, né, de temas que julgam relevantes para a classe médica. Abraço, até mais!